Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, que graça e paz, mais uma vez, estamos aqui de volta e vamos tratar sobre um assunto muito importante. Nós já vimos as questões dos termos, né? Títulos, tanto faz, mas vamos usar a palavra termos que o Novo Testamento utiliza para os líderes da igreja local. Como igreja de Cristo, nós temos duas bases de onde nós viemos. No século XIX houve o grande avivamento, o segundo grande avivamento americano, e era um avivamento de unidade. Uma coisa que aconteceu é que o governo presbiteriano local, ou seja, um conselho de presbíteros, né, da igreja local, como Paulo falava, em cada igreja estabeleceu presbíteros ali, né, quando ele está em Atos, ele chama de Mileto, ele chama em Atos os presbíteros de Éfeso, né, como acontece também em Atos, quando os presbíteros reúnem com os apóstolos. Então é muito claro que cada igreja local, como em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1, mostra que cada igreja local nós temos ali presbíteros locais, ok? Mas quais são as funções desses homens, né? Nós já vimos que existem três termos que definem os líderes da igreja. Os líderes da igreja, eles são presbíteros, porque são homens mais velhos. O termo presbútero significa anciãos, não é isso? O termo bispo significa supervisor, aquele que toma conta do rebanho que foi colocado aos seus cuidados pelo próprio Deus, não é isso? E também os líderes da igreja local também são chamados de pastores, porque a função desses homens mais velhos que supervisionam é supervisionar pastoreando, apacentando essa igreja. Ok, mas essas funções, como nós podemos ver claramente no Novo Testamento? Quais são as funções dos líderes no Novo Testamento? E como nós podemos restaurar isso nas nossas igrejas de Cristo hoje em dia? Nas igrejas hoje em dia. Qual é a nossa visão? É tentar restaurar um modelo neotestamentário de governo de igreja. Então já falamos sobre os termos, agora vamos falar sobre as funções daqueles que governam, daqueles que lideram a igreja local. A primeira coisa é que uma função muito importante que esses homens têm para a igreja local é de servir como líderes ou guias desta igreja local, ok? Nós vamos falar logo depois, no próximo vídeo, vamos tratar sobre as qualificações, como as igrejas devem escolher presbíteros para o seu governo. Isso vamos falar depois. Agora vamos falar sobre as funções desses líderes. Ok, são guias. Primeira função é guiar, conduzir este rebanho local. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: obedeçam aos seus guias e submetam-se à autoridade deles, pois eles cuidam de vocês como se fossem prestar contas. Obedeçam-lhe obedeçam-lhes, ou seja, mostrando mais uma vez que a igreja local ela tem uma pluralidade de presbíteros, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O escritor de Hebreus deixa muito claro de que uma das funções dos presbíteros, dos bispos, dos líderes da igreja local é guiar, é liderar, é conduzir o grupo de cristãos em uma congregação nos caminhos do Senhor. Então, com muita paciência, mas com autoridade, esses homens devem guiar com maturidade, com muito boa doutrina bíblica, com muito bom ensino da Bíblia, com uma boa ferramenta de ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Eles devem guiar a igreja. Segunda coisa que os líderes de uma igreja local eles devem fazer, como presbíteros, pastores ou bispos, obviamente, é pastorear, apacentar, pastorear o rebanho de Deus e serem exemplos para este rebanho, ok? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele,
não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, alegremente, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Mais uma vez, fica muito claro de que esses homens que antes nós vimos que são líderes que guiam, que governam, que conduzem, agora são esses também que pastoreiam, que apacentam o rebanho como exemplos, tendo eles uma vida exemplar, dadas pela sua fé em Deus. A outra coisa que os líderes fazem, eles também alimentam este rebanho. A palavra de Deus é o alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E esses homens, esses líderes locais, eles devem alimentar o rebanho de Deus, ou seja, conduzir essas ovelhas de Deus até um bom pasto da verdade de Deus. Veja, em Atos 20, 28, fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Apacentar significa conduzir até o pasto. Quando um pastor, quando um líder, ele conduz as ovelhas até o pasto, está levando para o alimento. O pasto aqui, o apacentar, significa conduzi-los à alimentação. Então, biblicamente, os líderes da igreja devem alimentar o rebanho de Deus com boa comida, com palavra de Deus, com boa doutrina bíblica, para que esse povo seja forte e saudável. Uma outra coisa que a Bíblia também diz que esses homens devem ter como função é presidir, é liderar, governar. Uma coisa é guiar, outra coisa é governar. Agora estamos falando sobre o governo, sobre uma autoridade, sobre um cajado, que esses homens, não é um só que segura o cajado na igreja, nós já vimos isso. É uma pluralidade, esse cajado está nas mãos de um governo plural, local, de homens que conhecem aquelas ovelhas e que guiam elas por um bom pasto. Então, presidir bem é governo, governar bem. Quando nós formos falar sobre quem deve ser ordenado, quem deve ser separado pela igreja local biblicamente para ser um governante da igreja, nós vamos tratar mais sobre essa importância desta palavra de governo, inclusive um pequeno problema que existe entre a palavra governo de igreja e o título que as igrejas colocaram de pastores e pastoras, o que é o mais complicado, esse título de pastora para irmãs na igreja. Vamos ver como a Bíblia trata essa questão, se de fato, biblicamente, as irmãs podem ser chamadas de pastoras ou não. Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos continuar aqui nas funções desses homens que governam a igreja local. Presidir, governar bem, trabalhar a doutrina da igreja, trazer no governo da igreja um bom sustento da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Lá sobre as funções, nós temos que ver o seguinte, que em 1 Timóteo capítulo 3 nós vemos as qualificações dos presbíteros. Aqui nesse texto me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que no meio dos que governam a igreja, existem aqueles que presidem a igreja no âmbito de regência, e também aqueles que lideram a igreja no âmbito do ensino da doutrina. Então me parece que existem entre os presbíteros de uma igreja aqueles que são mais dedicados ao governo geral, ao pastoreio geral da igreja, e aqueles que são dedicados ao ensino da doutrina, ou seja, os ministros da palavra dentro desse grupo de presbíteros, obviamente, ok?
Uma outra coisa que nós vemos como função muito importante para os ministros, os presbíteros de uma igreja local, é ministrar na vida daqueles que necessitam. A Bíblia é muito clara que os presbíteros precisam ter um coração de ministros na vida daqueles que são necessitados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: se está alguém doente, chame os presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite ou óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Que coisa interessante, né? Tiago traz para nós essa realidade que os ministros, ou seja, os presbíteros de uma igreja, os servos de uma igreja local, eles devem sim ser aqueles que assistem ministerialmente no serviço às vidas da igreja. Aqui nesse ponto, inclusive, falando sobre orar com imposição de mãos nos enfermos. E a última coisa que eu quero deixar muito claro aqui para você, na verdade a penúltima coisa que eu quero deixar para você, é exortar, corrigir no reto ensino. Porque assim, corrigindo, eles protegem o rebanho dos falsos mestres, dos falsos ensinos e de caírem em armadilhas. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, diz: deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina, com a didascalia, com o ensino da palavra, do evangelho. Assim, ele poderá animar os outros, e os presbíteros poderão, com a confiança de acordo com a doutrina, mantendo-se firme na mensagem que eles receberam, assim eles poderão animar os outros, ou seja, entusiasmar os outros, alegrar os outros com o verdadeiro ensino e também mostrar o erro dos que são contra este ensino. Os líderes de uma igreja local, eles devem exortar, corrigir o rebanho para protegê-los dos falsos ensinos e também animá-los com a boa palavra da verdade. Um outro texto que ainda falando aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, 29 a 31, fala assim, Paulo fala: sei que depois da minha partida, falando aos presbíteros de Éfeso, sei que depois da minha partida, lobos vorazes, ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Veja, Paulo está dizendo aos presbíteros: olha, é papel de vocês corrigirem, mas também protegerem o rebanho dos falsos pastores. Quantos falsos profetas tem hoje nas redes sociais, nas mídias sociais, na TV? Quando eu ligo a TV, meu Deus, só o que você vê são falsos profetas, programas que pregam a prosperidade, pregam a confissão positiva, pregam a barganha com Deus. Lobos em pele de ovelhas que vão arrebanhando pessoas que também têm um coração voltado para essas questões. Às vezes pessoas que estão sofrendo e buscam por uma causa até genuína, real, porque não tem a instrução. Mas nós, como igreja bíblica, igreja que busca os princípios da palavra de Deus, nós temos que corrigir as nossas ovelhas locais, como presbíteros locais, e protegê-los dos lobos hereges que existem por aí. Ok? E ainda continuando em corrigir os erros, além de proteger, corrigir os erros, em Atos capítulo 15, versículo 4, 6 e 23 e 24, fala assim: chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Aqui é um momento que os irmãos são recebidos em Jerusalém e estava tendo um problema com a questão da circuncisão. E veja como é que eles resolvem o problema na igreja local. Chegando em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, ou seja, a congregação, pelos apóstolos, ou seja,
por aqueles que tinham a sã doutrina, e pelos presbíteros, ou seja, o governo da igreja local, que nesse ponto aqui tinham um governo que era separado juntamente com, era ombro a ombro com os presbíteros locais, os apóstolos e os presbíteros. Veja que coisa interessante. Depois, quando os apóstolos morrem, simplesmente os líderes da igreja não são mais chamados de apóstolos, são chamados de presbíteros, né? Então esses presbíteros, eles se reúnem com a igreja, com os apóstolos, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito no meio deles. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão. Veja que coisa. Quando eles trataram sobre a questão de que estava tendo um problema com a doutrina, eles se reúnem entre apóstolos e presbíteros. Mostra claramente que eles estão tomando uma decisão para corrigir uma falha, um erro de um grupo de irmãos de uma congregação. Aqui ele mostra também, no versículo 23, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Veja, depois que eles fazem a sua reunião, eles levam essa reunião para a aprovação da igreja, irmãos. A igreja, a congregação é importante nesse processo. A gente vê às vezes decisões sendo tomadas por concílios e convenções nacionais, internacionais, sem nem entender o que está acontecendo na igreja local. Então a igreja local ela é importante. Veja aí, junto com a igreja, aquela igreja que estava enviando aqueles missionários ali. E ele fala assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos da igreja, com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, olha só, na carta tinha assim, ó, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Sicília, saúde, eles vão dar o veredito que eles tomaram ali. Então fica muito claro que a correção é dada por intermédio dos presbíteros, por intermédio dos apóstolos e também em concordância com a igreja local. Então corrigir é algo muito importante. E em Tito 1,9, ainda falando sobre correção, diz: deve-se manter firme a mensagem. Mais uma vez ele disse, com verdadeiro ensino, e também mostrar o erro dos que são contra este ensino. Eu entendo, muitas vezes as pessoas leem tudo isso que está escrito aqui e acham que a função dos líderes da igreja são serem donos da igreja. Se você viu o meu primeiro vídeo sobre esse trabalho de como chamamos os líderes da igreja local, você vai ver que, na verdade, todos os líderes da igreja local, eles são servos. Servos do Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, que é Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. O maior título que existe é o de Messias, é o de Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. E esse é o dono da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que pagou os nossos pecados. Foi ele que nos livrou da morte e do inferno. Jesus é o dono da igreja. Os líderes de uma igreja local precisam compreender todas as suas funções, que quando eles estão corrigindo, eles devem corrigir de acordo com a palavra de Cristo. Quando eles estão exortando, animando, protegendo, é de acordo com a palavra de Cristo. Quando eles estão ministrando, é de acordo com a palavra de Cristo, servindo. Quando eles estão governando, presidindo com a palavra da doutrina, é de acordo com a palavra de Cristo. Quando eles estão alimentando, dando bom pasto para esses irmãos, eles estão fazendo isso com a palavra de Cristo. E quando eles pastoreiam e servem como líderes, como guias, como exemplos do rebanho, devem fazer isso debaixo da palavra de Cristo, que é o supremo pastor e bispo de nossas almas. Que Deus te abençoe e que você possa ler a sua Bíblia e compreender, poxa, se existem líderes locais da igreja, quais são as funções deles? Eles não devem mandar
um só, sozinho. Eles não devem mandar de acordo com a sua própria mente, com o seu próprio pensamento. Eles não devem aceitar questões que são claramente expostas na Bíblia, que são erradas. Eles devem trabalhar em conjunto, eles devem servir a igreja, eles devem apacentar o rebanho, eles devem alimentar os irmãos, eles devem servir como líderes e como guias e como exemplos de protetores, de examinadores da palavra e de apacentadores do rebanho que não pertence a eles, mas pertence a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A gente se vê no nosso próximo encontro. Fiquem na paz. Até mais.